Amém, meus amados? Jesus é o nosso Senhor. Para nós é uma grande alegria estar aqui de novo, gravando uma mensagem para todos vocês, para dar uma palavra de consolo, uma palavra de fortalecimento, principalmente uma palavra que possa nos dar uma direção, uma palavra de encorajamento nesses últimos tempos que estamos vivendo. Possamos ter uma palavra de direção em nossas vidas, que possamos ficar seguros sabendo que estamos sendo orientados pelo próprio Senhor. Então, hoje nós queremos dar continuidade a esse livro que estamos aqui desenvolvendo, nessas mensagens que estão sendo gravadas para todas as quartas, sobre o viver cristão nos tempos finais, né? Como já falamos, não é um livro que tem uma finalidade escatológica, tem alguns pontos que são tocados da escatologia, mas não é o fim. O fim dele é nos dar uma visão de como deve ser a nossa atitude do nosso viver cristão nesses últimos tempos. Para Deus, isso é o mais importante hoje, e para nós é o mais interessante. Saber de como deve ser a nossa atitude nesses tempos que estamos vivendo, para nos preparar para a volta do Senhor. A volta do Senhor está muito próxima, e nós precisamos estar preparados para isso. Amém? Então, nós vamos falar hoje sobre uma mensagem que é cuidar de si mesmo. Essa mensagem aí, cuidar de si mesmo, né? Faz parte dos capítulos que estamos desenvolvendo desse livro. Então, a ideia dessa mensagem de hoje é nos dar uma visão de como podemos cuidar, principalmente, de nós mesmos, da nossa vida espiritual, da nossa vida psicológica, da nossa vida física, para poder ter uma saúde íntegra em todas as áreas do nosso ser, para poder oferecer uma ajuda espiritual aos outros e cooperar com o Senhor neste tempo. Amém? Então, antes de iniciar essa mensagem, então, eu quero também pedir, por gentileza, a vocês, se ainda não se inscreveu no canal, se subscrever no canal, dar seu like, se você gostou do material, e enviar esse material para todos. E também ativar o sininho, né? Para você receber todas as notificações toda vez que tenha material no canal da Igreja no Gama. Amém? Muito bom. Então, essa mensagem de cuidar de si mesmo. O que nós queremos apresentar hoje são alguns princípios, algumas bases que são importantíssimas nós termos para ter uma atitude espiritual adequada nos últimos tempos. Ok, nossa fé precisa ter uma base. A fé, quando nós falamos de fé, nós devemos entender que a fé tem dois aspectos. Um aspecto objetivo, que é o conteúdo da fé, é o conteúdo do plano de Deus, é o conteúdo de todo aquilo que está na palavra de Deus, mas ela está ainda fora, e nós precisamos que ela possa ficar em nosso interior, para que ela possa ser uma fé subjetiva, algo que vai causar uma reação em nós, vai nos levar a reagir em meio das dificuldades e em meio das circunstâncias. Essa palavra é a que nós precisamos ter. Então, quando nós falamos de cuidar de nós mesmos, o Senhor, Ele fala de uma palavra muito importante na Bíblia. A palavra é santificação. Então, santificação é uma das coisas que nós precisamos cuidar para nos preparar nos últimos tempos. Então, quando nós falamos de santificação, nós precisamos entender algo. O que é ser santo? Santo, o único santo na Bíblia é Deus. Deus, santo significa ser diferente. O único aquele que é diferente, bem diferente, é o próprio Deus. Deus é santo, 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 querendo dizer que é o único em todo esse universo que é diferente a todo o restante da criação espiritual, da criação física. E Deus tem um plano, Ele quer nos tornar iguais a Ele. E para nós ser iguais a Ele, nós precisamos passar por um processo de santificação. Lembrando que Deus tem um plano com todos nós. Esse plano que Deus tem com todos nós é nos tornar iguais a Ele. Ele quer colocar dentro de nós, Ele quer trabalhar dentro de nós, dentro do nosso ser, todo seu elemento divino, seu elemento santo, para que possamos ser iguais a Ele. Somente em vida e natureza, mas não na deidade. A deidade é o direito, a posição de ser adorado, e somente isso vai ser dele pela eternidade. Mas ainda assim Deus quer, como seus filhos, que nós possamos ser a sua expressão.
Então, essa palavra é santidade, né? Quando nós falamos de santidade, nós precisamos conhecer essa verdade na Bíblia. Vamos ler um versículo que ele está em 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 30. Ele diz, mas vós sois dele, de Deus, né? Em Cristo Jesus, o qual se nos tornou da parte de Deus sabedoria, justiça, santificação e redenção. Então, nós somos dele, nós fomos comprados por ele. Isso é o que significa a palavra redenção. Deus nos comprou para trazer-nos de volta para ele mesmo. Aí, ele nos comprou em Cristo e em Cristo somos dele. Agora, para Deus completar a sua obra de santificação, de transformação em nós, Ele fez Cristo para nós a sabedoria. Essa sabedoria tem 3 itens. Tem justiça, Cristo é a nossa justiça, a nossa santificação e a nossa redenção. A justiça tem a ver com o processo pelo qual Cristo fez uma obra para nós ser aceito por Deus. Nós fomos justificados. E o resultado dessa justificação é que nós fomos regenerados. Nós nascemos de novo. Isso é maravilhoso. Pulando para a redenção, ela tem a ver com a transformação do nosso corpo. Será o processo final no qual nós seremos inseridos em Deus, na própria glória de Deus. Nós seremos transformados à semelhança da sua própria glória e Deus vai tabernaculizar completamente em nós. É ou não é maravilhoso esse plano? É sim. E o propósito e o plano no qual Deus está nos passando neste tempo é o processo da santificação. Aí você e eu precisamos colocar a nossa parte. Por quê? Porque o processo da santificação, ela tem a ver com colocar nosso ser para Deus completar a obra de transformação. E, na verdade, o processo de santificação ele tem vários itens. Nossa mente ela precisa ser renovada para nós podermos ser transformados em poder tomar outra forma, que é a forma de Deus, e assim nós vamos ser conformados à imagem de Cristo. E Deus vai ir cumprindo esse plano em nosso interior da glorificação. Ou seja, nós estaremos sendo preparados para Deus em um momento, quando Ele voltar, nós sejamos aceitos por Ele, sejamos inseridos em Ele. Se hoje o Senhor não consegue fazer esse trabalho em nosso interior, se Ele não consegue tirar os elementos impuros, das impurezas, do velho homem, do restante, da velha criação, e Deus não consegue substituir esses elementos negativos pelo elemento divino, no momento que Ele se aproximar a nós, na parousia do Senhor, quando Ele queira nos arrebatar para nos inserir nele, Ele não vai conseguir. Não porque Ele não quer, sino porque Ele é santo e Ele não se pode misturar com nada negativo. Ou seja, esse processo tem que terminar neste tempo, por enquanto estamos em vida. Para isso, amados irmãos, nós precisamos cuidar integramente do nosso ser tripartito. Precisamos cuidar da nossa vida espiritual, da nossa vida psicológica, ou seja, nossa mente, nossas emoções, nossa vontade e do nosso corpo. Então eu quero ler um versículo aqui em 1 Coríntios, capítulo 6, versículo 17. Maravilhosa essa passagem aí, me acompanham aí na Bíblia. Diz: mas aquele que se une ao Senhor é um espírito com Ele. Glória a Deus. Um dia o Senhor entrou em nós, entrou em nosso espírito, nos unimos a Ele e nós fomos regenerados. Hoje nós temos um espírito humano que se uniu ao Espírito de Deus. E junto, esses dois espíritos, agora que estão mesclados, eles clamam Abba Pai. Assim, com a mesma posição de ser filho de Deus, nós podemos ter comunhão com o Pai. Ou seja, temos um espírito que Ele abre a fonte para nós receber toda a graça divina da salvação, para que Deus consiga alcançar a transformação de todo o nosso ser. Então, o versículo 18, ele diz: fugir das impurezas. Se Deus está fazendo uma obra de transformação, de santificação, no qual Ele está mudando a nossa condição interior, nós precisamos fugir de todo elemento contrário que detém, que para esse processo de santificação.
Ok? Então, fugir da impureza, qualquer outro pecado que uma pessoa cometer é fora do corpo, mas aquele que pratica a imoralidade peca contra o próprio corpo. Então, aqui está falando da imoralidade da sexualidade. Então, a imoralidade, exemplo, coloca aqui o exemplo da imoralidade, é algo no qual, se nós praticamos, como a prostituição, a fornicação, o adultério, seriam coisas que estaríamos nós mesmos pecando contra nossos próprios corpos, algo que já foi comprado, algo que já é de Deus. E no versículo 19 ele diz: acaso não sabeis que o vosso corpo é santuário do Espírito Santo? Então não é somente a imoralidade de fazer um ato de imoralidade. Nós podemos estar vendo coisas que estão contaminando imoralmente nossa alma, mas também podemos estar assistindo coisas que podem estar contaminando o nosso espírito. Nós precisamos, quando aqui fala do corpo, está falando do todo o nosso ser. Você não pode separar o corpo da alma e do espírito. Deus está falando de cuidar integramente todo o nosso ser, espírito, alma e corpo. Depois disse aqui, então, vosso corpo é santuário do Espírito Santo, que está em vós, o qual tendes da parte de Deus, e que não sois de vós mesmos, porque foste comprado por preço. Agora, pois, glorificar a Deus no vosso corpo. Então, nós temos um corpo, um ser que todo foi comprado por Deus. E nós precisamos cooperar para que Deus possa cumprir todo esse processo da santificação. Muito bom. Por que nós precisamos fazer isso? Porque nós vamos rendir conta, vamos um dia nos apresentar perante o tribunal de Cristo e Deus vai perguntar o que fizemos nós com todo o nosso ser. Vamos ler esse versículo aí, 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 10. Ele diz: porque importa que todos nós compareçamos perante o tribunal de Cristo, para que cada um receba segundo o bem ou o mal que tiver feito por meio do corpo. Então esse corpo aqui é o corpo físico, ainda esse corpo sendo um corpo corruptível, né? Nós precisamos cuidar do todo o nosso ser para que ele seja usado para o propósito pelo qual Deus usou o nosso corpo, para a glória dele, para que ele possa ser manifestado. Então, amados irmãos, vamos cuidar da nossa vida espiritual, vamos pedir ao Senhor graça para que Ele nos ajude, para nós estarmos íntegros naquele dia e podamos ser colocados para dentro dele. Então, nós precisamos entender então que a nossa santificação, ela tem uma condição ou um processo de salvação posicional. Isso quer dizer que eu preciso saber quem sou eu. Eu fui comprado, eu sou filho de Deus, eu agora sou filho de Deus, sou diferente. Eu preciso saber quem me comprou, ou seja, eu tenho um dono, meu dono é o nosso Senhor Jesus Cristo, que Ele pagou um altíssimo preço por todos nós, ou seja, não sou de mim mesmo, eu pertenço ao Senhor. E outro ponto aqui, onde estou? Hoje, nesse momento, você aí que está assistindo esse vídeo, onde você está? Onde você está espiritualmente, emocionalmente e fisicamente? Será que você está em uma posição adequada para Deus cumprir todo o processo da santificação? Ou nós precisamos mudar? Nós precisamos sair de uma condição, de estar em uma condição negativa, de algo que está nos influenciando negativamente e não deixa que esse processo de santificação possa ser concretizado. Nós precisamos então dar uma virada. Por quê? Porque você já foi comprado por preço. Você é caríssimo, amado. Você é muito caro. Eu quero ler um versículo aqui em 1 Coríntios capítulo 1, versículo 2. Ele diz: a igreja de Deus que está em Corinto, a igreja, ele foi comprado por preço de sangue e você é parte da igreja. Aos santificados em Cristo Jesus, chamado para ser santos, com todos os que em todo lugar invocam o nome do nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor deles e nós. Nós fomos chamados, somos os santos, santificados em Cristo, e fomos chamados para que possa se cumprir esse processo de santificação
em nós. Então Deus, Ele precisa nos iluminar para saber se a posição na qual nós temos em nossa prática, em nosso dia a dia, é a posição certa. Objetivamente, você que foi comprado por preço, já você é santo, porque você foi comprado, você é diferente. Mas nós precisamos perguntar ao Senhor, Senhor, agora hoje, qual é a minha condição? Será que a minha condição é uma condição adequada, a condição certa para eu poder me unir a Ti e reinar contigo, Senhor? Oh, Senhor, eu quero dar uma boa notícia. Se você reconhece que você não tem uma condição ainda, uma condição pronta para reinar com o Senhor, para ser colocado dentro dele, eu quero dizer para você que hoje é o tempo da salvação. Hoje é o tempo da graça. A graça do Senhor está aberta. Que graça? Graça é que Deus está nos dando o seu próprio Filho a nós, de forma... Ele está nos dando o Cristo de graça, para nós em Ele poder ser aceito por Ele, por Deus Pai. Você e eu, por nós mesmos, não conseguimos ser santos. Você e eu, tentando de ter um viver no qual eu tento de fazer alguma mudança em minha vida, eu tento de fazer alguma coisa, irmão, não adianta, não vamos conseguir. Nós sempre vamos voltar a manifestar a natureza que temos em nosso interior. Intrinsecamente nós somos pecadores. E nós vamos voltar a cometer os mesmos erros. A única coisa que pode nos salvar é a graça divina em Cristo Jesus. Então, não tente de ser assim, Senhor, hoje sim vou conseguir ser santo. Não. Peça ao Senhor, Senhor, me dá graça. Hoje me dá graça, me dá mais de Cristo, porque só em Cristo eu sou santo. E o Senhor vai dar graça a você, para sustentar você e você completar essa obra de santificação. Ok, muito bom. Então a condição precisa mudar. Então aqui diz, né? Nós precisamos ver quem somos. Vamos ver aqui um versículo em 1 de Tessalonicenses. Oh Senhor Jesus, capítulo 5, versículo 23, ele diz, o mesmo Deus da paz vos santifique em tudo. Então, em todo, quer dizer, nós precisamos ver quem somos, né, espiritual, psicologicamente, fisicamente, como está a nossa condição, para que essa condição, possamos nos arrepender, reconhecer a nossa condição negativa, e Deus possa trabalhar para mudar a nossa condição. E que precisamos fazer para ser íntegros, né? Ser íntegros. Então, o que precisamos fazer para ser íntegros? Onde se inicia esse processo? Esse processo se inicia no processo da reconciliação. O que é ser reconciliado? É ser aceito de novo por Deus, é ser justificado e ser aceito. E nós somos aceitos em Cristo. E quando nós somos aceitos em Cristo, nós voltamos à paz. Por isso, quem faz essa obra em nós é Deus, mas é o aspecto de Deus como o Deus da paz. Nós precisamos nos reconciliar, porque esse Deus da paz é aquele que vai completar essa obra em nós. Então, quando eu confesso meus pecados, quando eu reconheço a minha condição e eu aceito a Cristo como a única base para eu me aproximar a esse Deus maravilhoso, esse Deus santo, Deus tem paz. E Deus nos abraça, Deus nos recebe de novo, de volta. Somos reconciliados com Ele. E nesse momento Deus começa um processo. E Ele fala assim, filho, fique aí, porque agora eu quero guardar integramente você. Vosso espírito, vossa alma e vosso corpo sejam conservados íntegros para a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Então vamos ler alguns versículos que têm a ver com isso, né? Um está em Hebreus capítulo 12. Vamos ler aqui Hebreus capítulo 12, versículo 14. Ele diz, segui a paz. Ou seja, qual é o caminho para não perder, para não ficar desviado, não ficar desorientado? É seguir a paz. Tenho paz com Deus, estou em Cristo, reconheci minha falha e tenho paz com Deus, vou ficar aí. Esse é o caminho. Amém? Seguir a paz com todos
e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Ou seja, seguir a paz com Deus, mas seguir a paz com todos, ou seja, com nossos irmãos, com aquelas pessoas com as quais temos conflitos. Se temos conflitos, irmãos, nós precisamos nos arrepender, precisamos pedir perdão, precisamos reconhecer nossas falhas. Ainda se você acha que você está certo, você precisa se reconciliar. Então, a maior dificuldade que nós temos para ter uma vida reconciliada com Deus é a atitude de nos reconciliar um com os outros. Por quê? Porque talvez é muito fácil não reconhecer, Senhor, eu reconheço tal coisa. Mas falar para a face de alguém e pedir perdão, vai precisar, você e eu, graça divina para nos humilhar. Porque somos muito orgulhosos. Então, precisamos ser guiados com isso aí, a paz, a paz. Se tenho paz, estou indo bem. Se não tenho paz, vou buscar essa paz, porque não vou perder o rumo. Então vamos ler outro versículo, outro está em Colossenses, capítulo 3, versículo 15. Ele diz: seja a paz de Cristo o árbitro em vosso coração. Então a paz é o árbitro. Ou seja, quem vai dizer, não, pare. O árbitro, exemplo, em um jogo, né, de futebol, aí tem um árbitro, que ele é o juiz, ele vai definir quando você tem que prosseguir, quando tem que iniciar e quando tem que parar. Então, a paz de Cristo no nosso interior, ele é o árbitro que está aí apitando para você ou prosseguir, ou vai apitar para você parar. Se você tem alguma falta, Deus vai apitar e vai falar assim, não, pare aí. Não faça outra coisa. Vai, se reconcilia com seu irmão. Vai, peça perdão. Vai, resolva esse problema aí. Eu vou dar graça para você. Peça perdão. Se arrepende. E aí eu vou apitar de novo para você prosseguir o jogo. Amém? Então não importa todas as coisas que nós façamos. Se nós fazemos muita coisa, mas não temos paz com Deus, tudo isso que nós fazemos não vai ser aceito por Deus. Serão obras não aceitas por Deus. Então o mais importante é cuidar de nós mesmos. Cuidar da nossa paz interior. Amém? Isso é muito importante. Outra coisa que nós precisamos buscar e cuidar é cuidar a edificação um com os outros. Esse processo aí de edificação é muito importante. A edificação hoje representa a nossa arca. Assim como para Noé, naquele processo de dilúvio, a arca foi o lugar de salvação para ele e sua família. Hoje a igreja, a edificação da igreja, a edificação um com os outros, irmão, o lugar para nós ter um lugar seguro nesses últimos tempos. Não tem outro lugar seguro. O único lugar seguro hoje é a igreja, é a arca. E a base para nós poder construir, poder edificar essa arca é o amor. O amor é que Deus, ele sai do nosso interior e ele se manifesta. Nós conseguimos amar como Deus ama. Mas se nós exercitamos nosso espírito, se nós pedimos a graça de Deus brotar de nós, fluir de nós vamos conseguir amar com o amor de Cristo para nos edificar uns aos outros. Então, nós precisamos entender primeiro que o verdadeiro amor, o amor que todo consegue suportar, amar, ajudar uns aos outros, esse amor, ele vem somente de Deus. Deus é amor. Então vamos ler alguns versículos aqui em 1 de João capítulo 4. Oh Senhor Jesus, 1 de João capítulo 4, versículo 7. Ele diz, amados, amémonos uns aos outros, porque o amor procede de Deus. O amor não vem de nós mesmos, ele procede. Deus é a fonte desse amor para nos amar, para nos cuidar, para nos proteger uns aos outros. E todo aquele que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Então aqui, nascer de novo é a base para nós ter a fonte do amor de Deus. Já nós fomos regenerados, já nós nascemos de novo. Agora, o que precisamos para amar as pessoas com esse mesmo amor?
é conhecer esse Deus que é amor. Você não precisa se esforçar tentando de amar com algo que você não tem. Você precisa contemplar mais a Deus. Quando você conhece mais a Deus, você vai ficar assim, puxa, esse Deus é maravilhoso. E aí Deus vai dar a graça e a glória para você com esse mesmo amor, com esse apreço que você está tendo por esse Deus maravilhoso. Isso vai se refletir em nós. Então o versículo 8 diz: aquele que não ama não conhece a Deus, pois Deus é amor. Então, o que estamos precisando? Conhecer mais a Deus. Quando nós conhecemos mais a Deus e o amor que Ele tem para nós, nós vamos ser constrangidos por esse amor. E esse amor vai nos constrangir e vai nos deixar sem saída, sem escapatória. E nós vamos com esse amor constrangido, vou falar assim: Senhor, eu estou passando por um sentimento assim contrário, eu estou até odiando a esse irmão. Eu estou tendo um sentimento ruim com minha esposa, com meu filho, mas Senhor, eu estou contemplando aqui que o Senhor me ama. E eu não tenho outra saída. Eu vou amar a meu irmão. Eu vou aceitar ele ou ela tal como ele é. Irmão, precisamos ter a experiência de conhecer mais a Deus. Amém? Glória ao Senhor por isso. Outro ponto importante. Nós precisamos amar as pessoas e nossos irmãos como a nós mesmos. Vamos ler esse versículo em Mateus capítulo 22, versículo 37. Senhor Jesus. Mateus capítulo 22, versículo 37. Ele diz: respondeu-lhe Jesus: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração. Então, essa é a primeira experiência, conhecer a Deus. Conhecer esse Deus que nos ama e contemplar. Você precisa só contemplar. Aí, volte a seu espírito, invoque o nome do Senhor, feche os olhos e pense nesse Deus. Contemple Ele por meio da leitura da Bíblia e comece a conhecer. E você vai, de maneira espontânea, amar esse Deus. E aí, de todo o vosso coração, de toda a vossa alma, de todo o teu entendimento. Este é o grande primeiro mandamento. O segundo semelhante a este é: amarás a teu próximo como a ti mesmo. E, irmão, aqui está a chave para nós amarmos de forma adequada as pessoas. Se eu conheço esse Deus, eu vou conhecer quanto Deus me ama e eu vou me cuidar. Eu vou me cuidar por quê? Porque eu vou falar assim: Deus é Deus que me ama, Ele me comprou, Ele me cuida, Ele me ama, e vou me cuidar também. Eu não sou mais desse mundo do pecado, eu não sou mais do passado, das coisas negativas, sou de Deus. Então eu vou ter uma atitude para buscar um Deus que me ama, vou ter uma atitude para cuidar minha vida espiritual, minha mente, meu coração. Então eu vou amar a Deus com todo o meu ser. E qual vai ser o resultado? Eu vou amar aos outros como também estou me amando a mim mesmo. Então, o que é nos amar a nós mesmos? É cuidar nossa vida espiritual, é cuidar nosso ser. Se eu sou uma pessoa que me amo a mim mesmo e cuido da minha saúde espiritual, da minha saúde psicológica, ainda da minha saúde física, eu vou querer também o mesmo para os outros. Ok? Então, eu vou falar aqui para terminar alguns itens para nós praticar esse amor hoje. Alguns itens práticos, alguns hábitos que nós precisamos ter e desenvolver para para amar a nós mesmos, mas também amar aos outros. O primeiro item é ser os ministros, exercer o nosso ministério da nova aliança, ser ministros. Quero ler esse versículo aqui em 1 Timóteo, capítulo 4, versículo 6. Oh Senhor Jesus, 1 Timóteo 4, 6, ele diz: expondo estas coisas aos irmãos, aqui temos exemplo de alguém que está exercendo seu ministério, que é o Timóteo, e Paulo está falando para ele: expondo estas coisas aos irmãos, serás bom ministro de Cristo Jesus, alimentado com as palavras da fé e da boa doutrina que tem seguido. Ou seja, se eu amo, eu vou ter a minha despensa cheia das palavras da saúde, palavras saudáveis, palavras de vida no meu interior, que vai manter o meu interior
saudável. E com essa mesma palavra eu vou falar para os outros. E eu vou ministrar Cristo também por meio da palavra a outras pessoas. Isso é basicamente esse é nosso ministério. Então, primeiro, precisa se alimentar espiritualmente. Se você não está se alimentando com uma dieta santa, você não está se amando. Você precisa começar a se amar. Você precisa começar a se cuidar e ter uma dieta santa, se alimentar diariamente das palavras do Senhor para também ter um depósito para alimentar aos outros, para ser bons ministros de Cristo. Outro ponto importante é exercitar-nos, ter um exercício espiritual constante. Então, 1 Timóteo capítulo 4, versículo 7, ele diz: mas rejeita as fábulas profanas e de velhas caducas. Exercita-te pessoalmente na piedade. Piedade é Deus se manifestando nessa carne, nesse corpo. Então, como eu me exercito? Invocando o nome do Senhor, orando, lendo a palavra. Todo hábito espiritual que Ele nos leva a ter um exercício espiritual, isso vai nos levar a exercitar-nos para a piedade, vai nos levar a manifestar a Deus. Amém? Então precisamos ter exercício espiritual. Outro ponto importante, precisamos ser um modelo para os outros, ser um padrão para os outros. 1 Timóteo 4:12, ele diz: ninguém despreze a tua mocidade, pelo contrário, torna-te padrão dos fiéis. Na palavra, no procedimento, no amor, na fé, na pureza. Então, precisamos nos tornar um modelo e ele vai vir espontaneamente por meio do exercício da piedade. Eu preciso expressar a Cristo. Amém? E outro ponto importantíssimo, nós vamos ser um elemento para mudar os outros. Nós vamos nos tornar um elemento de salvação para os outros. Isso é maravilhoso. Está no capítulo 4, versículo 16, ele diz: tem cuidado de ti mesmo e da doutrina. Continua nestes deveres, porque fazendo assim, salvarás tanto a ti mesmo como aos teus ouvintes. Então, nos tornaremos um elemento de salvação para nós mesmos, primeiramente, mas também para os outros. Então, outro ponto que eu vou culminar, vou resumir, porque meu tempo já acabou aqui. O ponto da oração. Nós precisamos também nos exercitar por meio da oração. Nós necessitamos ter experiência. Exemplo, quando o Senhor orou, os céus foram abertos. Quando nós oramos, amados irmãos, quando nós invocamos o nome do Senhor, a nossa voz, nosso clamor genuíno, ele penetra os céus e ele chega até Deus. Ele penetra os ouvidos do próprio Deus. Ou seja, quando nós oramos, os céus são abertos. E nós podemos ter comunhão com o Senhor porque nós temos essa graça em Cristo Jesus. Quando nós oramos, nós somos cheios do Espírito. E somos cheios para poder, amado, não ficar afundado nesse sistema de coisas, sino poder estar cheio do oxigênio espiritual para nos manter em meio dessa crise generalizada no qual nós estamos vivendo. Nós podemos orar, irmão, para fazer escolha. Irmão, eu quero aconselhar algo a você. Não faça escolha sem antes consultar ao Senhor. Sem antes consultar ao Espírito. O próprio Senhor Jesus, para Ele escolher os apóstolos, Ele passou a noite toda orando para escolher 12 pessoas. O próprio Senhor deixou o nosso modelo. E nós, dia a dia, fazemos escolhas sem consultar o Senhor, sem perguntar ao Senhor. Nós precisamos nos arrepender. Precisamos ter uma vida de comunhão e de depender do Senhor. Nós precisamos orar para poder vencer o inimigo. Nós estamos em uma batalha espiritual. E nós precisamos ter uma atitude de nos manter, irmão, desperto espiritualmente. Se nós fomos feridos nessa batalha por alguma circunstância, vamos ir ao Senhor. Senhor, me cura. Nas guerras, sempre vamos ter feridas. Nós estamos em uma guerra constante, uma batalha constante. E vamos ter ferida. Mas temos um médico, temos um doutor que nos cura. E é Deus que quer nos curar para nós prosseguirmos em essa batalha espiritual na qual estamos hoje. Então, o Senhor quer dizer para você e para mim hoje: se levanta. Deixe o Senhor te curar. Se aproxime ao Senhor.
Vamos cuidar de nós mesmos, vamos cuidar da nossa vida espiritual, vamos cuidar uns aos outros por meio desse amor divino, para nós completar a nossa carreira espiritual e poder estar de pé perante a presença do Senhor naquele dia. Deus tem um grande plano para todos nós. Então, que Deus abençoe todos vocês, que Deus fortaleça suas vidas, Deus abençoe seu lar e sua família. Jesus é o nosso Senhor. Muito bom, se você então gostou desse vídeo, desse material, essa mensagem de hoje, então não esqueça de se inscrever no canal, dar um like e ativar o sininho, amém? Que Deus abençoe todos vocês e um abraço. Nos vemos na próxima.